Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. O Senhor Jesus vai começar a dar um sermão profético, aquele que diz respeito à sua segunda vinda, porque um dia o Filho de Deus voltará para reinar nessa terra. Quero compartilhar com você o que diz lá então em Marcos 13, verso de número 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã. Quem é o dono da casa? Se você fizer uma leitura do contexto, você vai entender que o dono da casa é o próprio Deus. É aquele que confiou a sua casa aos seus servos, no caso nós, que somos seres humanos que recebemos a palavra de Deus. E um dia ele vai voltar, uma alusão à segunda vinda de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, que voltará, descerá do céu para reinar aqui nessa terra. Então, nessa alusão, ele fala assim que nós não sabemos o dia e a hora. O Senhor Jesus, um pouco antes disso, ele tinha dito que nem os anjos no céu, nem o Filho sabe qual é a hora. Engraçado que às vezes a gente vê por aí pseudo-profetas falando a respeito dessa vinda ou do fim dos tempos, ou quando vai acontecer a consumação dos séculos. Me lembro quando eu era menino, o dia que eu ia para a escola, na profecia de Nostradamus, todo mundo achando que o mundo ia acabar e nada aconteceu. Outro dia mesmo, vendo um desses pseudo-profetas pela internet, aquele homem garantiu que amanhã, ele falou assim, amanhã não estarei aqui mais, porque será o arrebatamento da igreja. Ele se dizia igreja, dizia que por causa do movimento estelar, uma constelação, um sinal profético, então haveria ali o arrebatamento da igreja, e aqui estamos nós novamente. Por quê? Porque ninguém sabe o dia e a hora da vinda do Senhor. Por isso, há um alerta na palavra de Deus, no texto que nós lemos: vigiai. O termo que Jesus usa é vigiai. A vigilância precisa ser constante em nossos dias, em nossos corações. Não basta só nós confrontarmos o pecado, porque muitas vezes nós entramos em confronto com o pecado e às vezes sucumbimos a esse pecado. Imagine você, o bêbado que parou de beber, e aquele homem alcoólatra ou ex-viciado começa a passar todo dia na porta do boteco. Talvez ele resista ali 1, 10, 50 vezes, mas se ele continuar nesse caminho, um dia ele vai sucumbir. Por quê? Porque a carne é fraca. Então ele devia vigiar. Qual é a vigilância? Ele passar longe desse boteco. O que faz a vigilância acontecer é nos mantermos longe da aparência do mal, daquilo que é pecaminoso, daquilo que vem para nos derrubar. Então o Senhor Jesus está trazendo um alerta à vigilância. Lá no episódio do Getsêmani, o Senhor Jesus, prestes a ser preso, ele leva consigo 3 apóstolos mais chegados, Pedro, João e Tiago, para orarem junto com ele, e ele diz assim: vocês precisam vigiar comigo aí. E o Senhor Jesus então começa a orar. Quando Jesus olha para eles, eles estavam dormindo. Jesus diz assim: vocês não podem vigiar por nenhuma hora sequer. Ele diz assim: porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai para que não caiam em tentação. Qual seria a vigilância? Às vezes eu mesmo me pego com muito sono, vou orar no meio da madrugada, me coloco de joelhos e quando eu vejo eu estou acordado ali meia hora depois, adormeci. Por quê? Não vigiei. Se o sono viesse, eu deveria me colocar de pé, clamar ao Senhor, fazer algo, um movimento mais brusco. Isso seria um estado de vigilância. A vigilância faz com que o vigilante ele perceba as coisas à sua volta, ele não espere acontecer. Aquele que é treinado para ser vigilante de um lugar, ele olha o movimento estranho de longe, ele percebe uma figura estranha vindo de longe, ele começa a entender comportamentos à sua volta. Assim também nós deveríamos entender esses comportamentos, esses fenômenos que acontecem em nossa vida, para que nós não venhamos a cair em tentação, porque nós temos que vigiar a todo momento, porque a vinda do Senhor Jesus é iminente e nós não podemos nos encontrar adormecidos. Eu quero então deixar a palavra de Deus lá no profeta Abacuque, capítulo de número 2, verso de número 1. Ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei
a minha queixa. O profeta diz assim: eu vou subir na torre de vigia, porque do lugar alto eu enxergo melhor, eu posso vigiar melhor. E quando eu vigio, então o meu Deus vai responder a minha queixa, a minha petição, a minha oração. Assim também é com a nossa vida, quando nós entramos no momento de vigilância, quando nós antevemos situações, quando nós fugimos do engano e da aparência do mal, o Senhor também se conecta a nós, responde ao nosso clamor, nos leva a um lugar mais puro, mais santificado, mais dentro da sua presença. Então, eu espero que Jesus te ajude não somente a orar, não somente a resistir ao pecado, não somente a se arrepender, mas a antever passos através da vigilância, porque um dia, Maranata, Senhor, vem, Ele virá, e quando Ele vier, eu e você temos que nos encontrar vigilantes. Que Deus te abençoe, que Ele te encha dos seus cuidados, que Ele edifique uma torre, porque a Bíblia diz: torre forte é o nome do Senhor, e em cima dessa torre fique você vigilante, olhando tudo que está à sua volta, porque um dia o Senhor Jesus voltará e Ele vai nos levar para morar com Ele para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom.